Muito boas tardes. Eu tenho que começar por fazer uma declaração de interesses, porque aterro frequentemente neste aeródromo, ter uma licença PPL, e faço este mês 65 anos. E talvez, levado por esse espírito de fazer 65 anos, e olhando para aquilo que se passa com os regulamentos em relação à pilotagem, fui fazer alguma avaliação e estudo sobre os limites de idade e de capacidade profissional que são atribuídos aos pilotos, principalmente às linhas comerciais. A Federal Aviation Administration decidiu a parte 121 em 1959 e, nessa altura, decidiu que o limite para um piloto comercial em multicrew seria de 60 anos. É preciso lembrarmos que, nessa altura, a esperança média de vida em Portugal eram 60,7 anos. O que significa que, quando eu era miúdo, se nos dissessem que alguém tinha morrido com 57, 58 anos, nós achávamos que, enfim, estava dentro de um período normal em que era possível a gente contar que a sua vida chegasse ao fim. Passados estes anos, nós podemos olhar para a esperança média de vida atual e perceber que as senhoras, por respeito dos homens, como é lógico, levam-nos a dianteira, mas temos uma esperança média de vida para os homens de 78,2 anos. Se fizerem contas, isto significa que nós ganhamos 30% de esperança média de vida. E 30% significa que nós hoje acumulamos 4 gerações vivas ao mesmo tempo, quando, na altura em que eu nasci, acumulávamos 2,5 a 3 gerações vivas. Bem, reparem que em 1960 lá estão os 60,7 e em 2015 78,2 anos. Então, como é que se define a idade? Porque nós estamos a usar um critério que é dita a idade para dizer quem pode e quem não pode. Bem, nós temos várias definições de idade. A idade cronológica, a idade biológica, a idade psicológica, a idade funcional, e as pessoas ainda poderiam fazer outros tipos de idades. Mas estas são as mais frequentemente utilizadas. E se nós formos pensar o que é a idade cronológica, e eu queria que isto passasse, a idade cronológica é o número de vezes que a Terra passou pelo mesmo ponto em que estava na altura em que eu nasci. E vocês vão me perdoar, mas quando a gente pensa nisso, pensa que, de facto, isso é pouco determinante da altura que eu vou ter, da cor dos meus olhos, do peso que eu vou ter, da profissão que eu vou ter. Portanto, só quem acreditar muito em signos é que pode achar que este facto de a Terra estar naquele ponto quando eu nasço, vai ser muito determinante na evolução e na forma como eu vou conduzir a minha vida. E, portanto, o primeiro desafio que eu vos queria pôr é que, se calhar, de facto, definir o que a gente pode ou não pode fazer pela idade cronológica está já longe daquilo que seria ideal quando a gente vê os ganhos que tivemos em termos de vida. Bem, se não for esta, temos que pensar então na idade biológica. E o que é a idade biológica? Bem, a idade biológica é a descrição do desenvolvimento baseado em biomarcadores. E esses biomarcadores são vários. A gente pode, por exemplo, basear-se no início da puberdade, no aumento das hormonas sexuais, a mielinização do sistema nervoso central, porque nós não nascemos com o cérebro completamente formado, a degradação de alguns tecidos, por exemplo, a ossificação de várias partes do corpo, e uma das coisas que é, em termos de genéticos e que é de herança, os telómeros. E vocês ouvem muitas vezes falar nos telómeros e explicar que os telómeros são uma espécie de umas capas que protegem os cromossomas e cada vez que os cromossomas se dividem, e dividem-se para dar novas células, vamos perdendo essas capas. E uma das coisas que a gente pode dizer é que quando os telómeros começam a ficar muito pequenos, chegou a senescência. Portanto, estamos velhos e vamos morrer. Esta variação de telómeros é muito diferente de pessoa para pessoa e tem um fator genético, portanto hereditário, muito grande. Mas até isto se pode influenciar com alguns tratamentos e alguns comportamentos. Se olharmos para a idade psicológica é uma experiência mais subjetiva, não é? E já não usa os critérios físicos. Enfim, percebe-se porque é que eu pus aquele casal, porque de facto, sendo pessoas que em teoria têm idades tão diferentes, aparentemente, em termos de experiências e de convívio, eles não se sentem tão afastados como isso. E a idade psicológica é muito fruto da experiência, da lógica e das emoções.
A idade psicológica, enfim, há umas teorias dos estadios em que nós passamos de diferentes estadios em fases diferentes da vida, não é? E está muito baseado na maneira como pensamos, como agimos e como se raciocina. E nós que conhecemos muitas pessoas sempre, e que temos filhos e parentes, percebemos que isto varia de pessoa para pessoa. E, portanto, a idade psicológica é um critério que é muito individual. Os testes psicológicos são os meios mais fáceis para fazer a determinação dessa idade psicológica. E depois temos a idade funcional. E esta talvez seja aquela que hoje devia ser mais frequentemente utilizada e que é mais adequada àquilo que eu queria aqui explicar. A idade funcional é uma combinação das idades cronológica, biológica e psicológica e permite uma classificação mais criteriosa. Pronto. Portanto, inclui o tal número de passagens da Terra por um determinado ponto, inclui biomarcadores e desenvolvimento de sistemas corporais e inclui o desenvolvimento psicológico. É lógico que todos conhecemos pessoas da mesma idade e que têm uma aparência física completamente diferente. E, portanto, até que não seja pela aparência física, mesmo sem estudarmos biomarcadores e outros detalhes, nós poderíamos dizer que fulano de tal está muito mais velho do que o outro. Muitas vezes isso também pode ser ilusório no que diz respeito à sua capacidade funcional, mas todos conhecemos este tipo de situação. Há um estudo muito interessante feito por um investigador de Duke que decidiu fazer uma avaliação com 954 jovens nos anos 70, nascidos nos anos 70, 72, 73, tinham 20 e tal anos nessa altura, e seguiu-os durante 10 anos. E decidiu utilizar marcadores biológicos para perceber como é que era a sua evolução e para tentar perceber o que é que ele podia predizer em relação à forma como eles iam envelhecendo. Bem, é um estudo singular, porque não há muitos estudos destes. Vocês imaginam que seguir um grupo de 900 e tal pessoas durante 10, 12 anos é difícil. É um estudo singular porque usou biomarcadores bem definidos e a gente pode vê-los ali. A ressecção gengival, que é a diminuição do tamanho das gengivas, que é uma coisa que vai acontecendo com a idade, os tais telómeros, a contagem de células brancas, desculpem eu estar a dizer-vos, mas enfim, as proteínas C reativas, a sua capacidade de resistência cardiorrespiratória, a creatinina e a ureia, que são uma evidência de funcionamento, por exemplo, dos rins e da nossa atividade metabólica, o índice de massa corporal e a relação entre a cintura e o tórax, enfim, estão ali os várias coisas que utilizaram. E feitos estes exames, no fim do estudo, havia algo de extraordinário, porque alguns daqueles indivíduos não tinham ainda chegado aos 38 anos, ainda não tinham chegado aos 30 anos, em termos de desgaste. E alguns destes indivíduos, no fim do estudo, já estavam com idades de 60 anos. Portanto, este estudo, e a gente não se pode sempre basear num estudo único, mas este estudo aponta de facto para a verdade de que a biologia não é igual em todos. Portanto, isto foi feito todo na mesma terra, na Nova Zelândia, foi feito com um grupo de pessoas que nasceram mais ou menos na mesma altura e que nós podemos perceber que tenham formas de vida um bocadinho diferentes, mas vem fazer a revelação que em 12 anos alguns não envelheceram. Portanto, quando esperaríamos que tivessem 38 anos, estão agora com idades biológicas de 31, 32, 33, e outros já estão com 60, o que significa quase o dobro da idade biológica que se tinha previsto que tivessem no fim do estudo. De realçar que 80% dos fatores que influenciam este envelhecimento não são genéticos. E, portanto, isto é uma luz de esperança para todos nós, no sentido de que nós podemos fazer-nos envelhecer mais depressa ou mais devagar, com comportamentos, com alimentações, com exercícios, com uma data dessas situações. Portanto, 80% dos fatores que influenciaram esta evolução não são genéticos. Depois, há também um estudo sobre a avaliação das capacidades cognitivas. Há uma coisa chamada a inteligência fluida que é bom utilizar na aviação porque mede a capacidade de pensar rapidamente e de ir rapidamente à memória buscar experiências. Pronto. E claramente, enfim, quando se faz a avaliação disto, esta capacidade de inteligência fluida atinge o máximo por volta dos 20 anos, mas para algumas pessoas atinge por volta dos 40 anos. Portanto, nem todos atingem na mesma altura o mesmo grau de capacidade. Em 3 milhões de pessoas avaliadas,
por exemplo, para esta capacidade, por exemplo, de reconhecer as caras ou tarefas de memória de curto tempo, o pico, em média, era atingido aos 30 anos. Então, isto são medidas indiretas de uma coisa que é o declínio cognitivo. Quer dizer, nós sabemos que com a idade também vamos tendo, para além das alterações físicas de que vos falei, um declínio cognitivo. Bem, há uns testes que vieram mostrar que, apesar de tudo, ao longo destes anos, tem melhorado o declínio cognitivo. E, para perceber o que é a tal influência externa, julga-se agora que o declínio cognitivo diminuiu porque há melhor educação, mais emprego que exigiu mais leitura e mais estímulo intelectual. Isto às vezes não passa. Bem, há um estudo do Air Safety Institute quanto à capacidade de controlar uma aeronave em que avaliaram cumprir as instruções ATC e responder às emergências. Esse estudo veio mostrar que a idade tinha um efeito positivo, negativo sobre isso, quer dizer, os mais velhos estavam piores, mas a experiência de voo acumulado estava melhor. E quando nós olhamos para aquilo, eles eram fatores independentes entre si. É melhor ser mais novo, mas também é melhor ter mais experiência. Quando se vai avaliar acidentes, verificou-se que nos pilotos entre os 40 e 49 anos, 7% não havia erro óbvio do piloto, mas nos pilotos entre os 55 e os 63, 26% não havia erro óbvio do piloto. É preciso dizer-se que, apesar de tudo, o número de incidentes avaliados não era suficiente e que não há referência ao número de acidentes por grupo profissional, de idades. Não é? Mas, de qualquer maneira, para mostrar que nem sempre o número de acidentes está relacionado com a idade das pessoas. É insuficiente para obter, e isso pode dar algum viés. Um estudo com 3 mil pilotos comerciais, com duas variáveis, tempo de voo e acidentes, mostrou essencialmente que as pessoas que têm mais tempo de voo têm um impacto positivo em relação a não terem acidentes. Agora, em relação à idade, o impacto não pareceu negativo, mas pode-se argumentar que os pilotos que estão doentes não voam. E, portanto, esta regra de não permitir que as pessoas façam voos comerciais a partir dos 60 anos, se calhar é muito boa, porque pode ser essa a razão porque não há esse tipo de acidentes. Num estudo, mais uma vez, sobre acidentes com licença médica 1 e 2, entre os 21 e os 63 anos, obtém-se uma curva, quando emparelhados por experiência, obtém-se uma curva em que com 21 anos se tem mais acidentes, depois desce até à volta dos 40 anos o número de acidentes e volta a subir até aos 63. Mas é preciso dizer-vos que os resultados não têm um P de variável significativo. Portanto, é uma comprovação da curva, mas que não dá um valor significativo. Nos anos 80, houve também um estudo feito por Galawski com idades com características diferentes, a idade, nível de licença, certificado médico, tempo total de voo, experiência recente, e a conclusão maior destes estudos, isto às vezes não passa com a velocidade que a gente quer que passe, é que pilotos com tempo total e tempo recente de voo curto, o fator idade piorava os resultados. Portanto, um piloto que tenha a minha idade e as minhas horas de voo e que tenha voado pouco ultimamente, tem piores resultados. Mas, em pilotos com tempo total de voo e tempo recente alto, o fator idade não agravava e, em alguns casos, beneficiava a qualidade dos testes. Em conclusão, e este era o desafio, a avaliação pela idade funcional faz mais sentido do que a avaliação pela idade cronológica. Quem tem que estar mais de tudo preocupado com isto são as associações socioprofissionais dos pilotos. Eu, quando estou a dizer isto, não estou a dizer que eu proponho que as pessoas não se possam reformar aos 60 ou aos 65 anos. Eu, quando estou a dizer isto, o que estou a dizer é que quem gosta de voar, está em condições físicas e mentais de continuar a voar, devia ser-lhe permitido ser avaliado de forma a poder manter a sua ocupação, desde que esses testes venham a revelar que ele não tem más condições para prosseguir na sua profissão. Era necessário mudar o paradigma cronológico, era necessária a implementação de testes de performance e experiência e era muito necessário um refinamento significativo da avaliação médica. No Japão, já há uma autorização para o multicrew até 67 anos. A FAA, a partir de 2009, autorizou 65 anos e aumentar progressivamente para os 70 anos devia ser o objetivo.
Eu queria lembrar-lhes, aos que estão nesta sala, que a probabilidade de terem depois que estar sossegados sem fazer grande atividade profissional a partir dos 70 é ainda, nesta altura, de mais 13, 14 anos. E que, portanto, não é despiciendo nós pensarmos que, se estamos a envelhecer menos, se estamos com melhores condições funcionais, devíamos fazer alguma força para que as autoridades regulatórias pudessem alterar a forma como fazem a apreciação. Era preciso um quadro de aviation breve, portanto, tínhamos que acrescentar mais exames médicos e exames de comportamento e era preciso garantir a competência cognitiva das pessoas, coisa que muitas vezes não é feita em termos de licenças e testes. E termino dizendo que, enfim, sou diretor deste hospital, se alguém precisar de fazer alguma avaliação clínica pode contar comigo e sempre que queiram voar e que falem na rádio, eu provavelmente também estarei a voar e os ouvirei a todos. Muito obrigado.